atrás das portas fechadas do governo. Vamos falar de eleições agora? Não sei se limpas e transparentes, mas de eleições. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, dominado por aliados do ditador Nicolás Maduro, anunciou nesta terça-feira que observadores da União Europeia não serão permitidos nas eleições presidenciais que estão agendadas para 28 de julho. O órgão alegou que a exclusão ocorreu para preservar a soberania venezuelana e o interesse do povo. Além disso, o Conselho Eleitoral criticou as sanções europeias que supostamente limitam o acesso da população a medicamentos e alimentos essenciais. Em nota, a União Europeia lamentou a decisão e afirmou que o povo venezuelano deveria poder eleger seu presidente em eleições legítimas, transparentes e competitivas. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo. Venezuela barrando os observadores europeus nas eleições. Justificativa? Preservar a soberania da Venezuela. Beraldo. Essa soberania, né? Como dá trabalho ao Maduro preservar essa soberania. Eu fico admirado como ele trabalha isso com afinco. Veja só, já eliminou todos os opositores. Agora não pode ter observação. A cédula, aquela maravilhosa cédula que a gente viu aqui no Pingos, que a foto dele aparece 188 vezes, aí a gente imagina que ainda vai Beraldo. ter... Aí, ó, pois Beraldo. É. Ó, tá o Zé Marinho Mota aí, ó. Pode votar no Zé Marinho Mota. Não, você também, chance. Tá. Você também. Ih, olha lá, você tá embaixo do Partido Ecológico ali, ó. Vamos perder de lavada pro Bigode. Aí o que acontece? A gente vê que ainda há líderes mundiais dispostos a passar um belo de um pano para essas eleições. Essas eleições representam o que há de mais vergonhoso, o que há de pior no mundo em termos de eleições fake, de democracia fake. Essa turma que se diz tão preocupada, vítima da fake news, não pode ter fake news. A fake news dessa extrema-direita que aterroriza a democracia, passa pano para esse tipo de coisa. Então, é uma loucura que tem motivo. A gente só não sabe qual é, assim, de forma muito clara e transparente esse motivo, porque ele é imoral. Esse incentivo que existe para os figurões da esquerda brasileira ficarem defendendo esses absurdos de Nicolás Maduro tem a ver com o que acontece ali no calar da noite, quando a sala já está escura e as conversas acontecem, aquelas que não podem ser publicadas, aquelas que não podem ser testemunhadas. Aliás, não podem ter testemunhas, assim como não podem ter observadores e testemunhas de fora, essa fraude absurda que são as eleições na Venezuela. Pois é, agora você, Davi, lá, o que é preciso considerar, naturalmente, não é preciso nem traduzir para o nosso público, né? Maduro tem receio de que os observadores identifiquem uma eventual tramóia, uma falta de transparência, uma distorção no processo eleitoral, só que ele usa como desculpa a preservação da soberania do país, é isso, né? A preservação da soberania do país, na visão de Maduro, é ter uma eleição fraudulenta que o mantenha no cargo, é esse o negócio. Ele sabe que se tivesse qualquer eleição limpa, qualquer candidato que aparecesse da oposição venceria a eleição, porque o povo venezuelano quer ver Maduro fora. Portanto, Maduro não vai ceder em nenhum momento. Essa vai ser uma eleição fraudulenta e está fazendo o Brasil e a comunidade europeia e a comunidade internacional de bobo, aqueles que acham ainda que há esperança de eleições limpas na Venezuela. Não há nenhuma esperança. Eu tenho certeza que o Data Mota já descobriu que a chance é zero de eleição limpa na Venezuela. Pois é, muitas pessoas criticando aqui, Mota, achando ridícula essa história de ele querer proibir. Seria melhor ele nem realizar as eleições, né? Todo mundo sabe que não vale absolutamente nada. Você, Mota? Mas todo ditadorzinho adora uma eleição fake, Caniato. Tem até na Coreia do Norte eleição. É um fetiche deles, né? Eles não admitem serem chamados de ditador. O único caso na história que eu conheci, o Dávila, me corrija se eu estiver errado, de alguém que não tinha problema em se chamar de ditador era Getúlio Vargas, né? Em várias ocasiões se dizia ditador mesmo para o bem do país. Agora o resto,
Adoro uma eleiçãozinha dessas, essa cédula que a gente mostrou ali. Eu vou adicionar aqui um tempero diferente no meu comentário. Eu acho que a maior vergonha não é o que o Maduro está fazendo, não. Maduro é herdeiro do feudo lá de Hugo Chávez, está fazendo o que ele sabe fazer, ele está seguindo o mesmo roteiro já usado por todos os ditadores da história da humanidade. Vergonha é a dois países que, podendo fazer alguma coisa, ficam calados, ficam assistindo de camarote. Até onde eu sei, o único estadista que levantou a sua voz com firmeza foi Javier Milei, que botou o Maduro no lugar dele. Agora o resto, e eu faço aqui uma crítica à própria Europa. Quer dizer, então, que o melhor que a União Europeia pode fazer pelos cidadãos venezuelanos é mandar observadores. Eles vão observar o quê? O que falta ver na Venezuela? O que eles acham que esses observadores vão trazer de novidades que os serviços de informações deles ainda não têm? Será que eles não sabem que na Venezuela tem militares russos, cubanos e iranianos? Será que eles não sabem disso? Não é possível. Então eu acho uma vergonha essa postura da União Europeia, que em relação a nós tem uma postura arrogante, está toda hora dando lição de moral no Brasil em relação a isso, aquilo, meio ambiente, e está assistindo o que está acontecendo na Venezuela com a mesma passividade que assistiram o que aconteceu na Europa lá entre os anos 30 e 40, e o resultado foi o que a gente sabe. Pois é, inclusive o Mota já antecipou qual seria o próximo ponto que eu queria tratar com você, Beraldo, mas eu acho importante a gente destacar para a nossa audiência. Quais são os dois países mais poderosos, ricos e influentes das Américas? Estados Unidos e Brasil? Queria que você refletisse sobre isso, Beraldo. Que tal o alcance desses dois países? Qual é o posicionamento que você espera dessas duas nações em relação a isso que acontece na Venezuela? No Brasil não está nesse grupo, Caniato. A sua generosidade, infelizmente, não se respalda na realidade. Se a gente olhar para as Américas, a gente pode falar de Estados Unidos e Canadá, talvez, mas o Brasil ele se apequenou de tal forma que ele é só um nada internacional. A opinião do Brasil pouco importa. Essas nações europeias, por exemplo, citou Mota, que estão aí reconhecendo o Estado palestino, que estão passando pano para o Maduro, fazem, inclusive, o Brasil de bobo, fazem o que querem, vêm ao Brasil, tomam conta da Amazônia através das suas ONGs, posam ali de muito preocupados com o meio ambiente, quando, na verdade, estão extraindo a riqueza que nós, como brasileiros, deveríamos extrair da Amazônia, mas está indo para fora. Os grandes laboratórios farmacêuticos que fazem da Amazônia o seu grande fornecedor estão dando risada, nadando de braçada. O que existe nessas nações é o que falta ao Brasil, que é pragmatismo para defender os seus interesses. E aí a gente fica nesse papel de perdido, porque quando Hugo Chávez disse que invadiria a Guiana passando pelo Brasil, o que nós fizemos? Fizemos nada. Peraí, Hugo Chávez, peraí que daqui uma semana nós vamos conseguir mandar os nossos veículos militares para proteger as nossas fronteiras, porque os nossos veículos são muito pesados e não tem estrada. Quer dizer, existe uma coisa dessa? Um país complexo como o Brasil, porque faz fronteira com diversos países, tem uma costa de mais de 7 mil quilômetros, precisa ser protegido, viramos uma peneira do narcotráfico, passa pelo Brasil todo o narcotráfico, a cocaína que vai ser exportada para a Europa pelos Estados Unidos. E o que nós estamos fazendo? Nós não estamos fazendo absolutamente nada. E aí a gente precisa se lembrar, Caniato, que Hugo Chávez é procurado, Nicolás Maduro é procurado internacionalmente por tráfico de drogas. E a gente aqui, esse caminho livre para as drogas que vêm de outros países da América do Sul, passam pelo Brasil e vão embora. Então, tudo está conectado. A gente tem uma dinâmica hoje na América do Sul, onde o tráfico de drogas ocupa uma posição extremamente importante e influente no destino das nações. É que a gente, no Brasil, não se dá conta disso, mas é exatamente isso que acontece. E aí a gente tem nos Estados Unidos, que deveria liderar o processo
que impedisse esse tipo de postura do Nicolás Maduro, que está sendo presidido por alguém que não tem capacidade mais de presidir a própria casa. Joe Biden dá demonstrações diárias que ele se tornou uma pessoa incapaz, é um presidente incapaz de exercer as suas funções mais elementares. E aí, para piorar, ainda temos como vice-presidente dos Estados Unidos uma pessoa ainda menos capacitada para ocupar o cargo, que é Kamala Harris. Os Estados Unidos vivem um drama hoje. Esse drama tem data para acabar. Vai acabar daqui 6 meses com as eleições, onde Joe Biden, se disputar, e eu duvido que dispute, perderá as eleições. E Donald Trump será o novo presidente dos Estados Unidos. Aí talvez as coisas mudem em relação a essa papagaiada do Nicolás Maduro aqui na região. Para fechar rapidamente esse ponto, papel de Brasil e Estados Unidos nesse processo, nesse cenário que envolve a Venezuela. Davi Lá. O Brasil deveria ser líder na política da América do Sul. Isso sim faria com que o Brasil fosse reconhecido pelos Estados Unidos como o melhor interlocutor. Mas o Brasil não cumpre esse papel porque o Brasil tem uma política externa militante, ideológica, voltada a apoiar ditadores e não a democracia e não o Estado democrático de direito, como é o tema que evidentemente une o mundo democrático. A diplomacia brasileira hoje, ela é regida pelas preferências ideológicas do governo com as ditaduras de esquerda. Esse é o ponto. Não tem mais política externa, como sempre existiu na boa tradição do Itamaraty, de uma política externa de Estado, baseado na defesa do interesse nacional. Hoje, a política externa no Brasil é, na verdade, um puxadinho da discussão político-ideológica do governo PT. Portanto, nesse sentido, não tem como o Brasil exercer um papel relevante, como bem disse o Beraldo. A irrelevância no Brasil está quando transforma a política externa num puxadinho da política ideológica partidária. Voltamos aos assuntos aqui do Brasil. Vocês querem falar de blues?